O pior negócio da história. Simbora. Os clubes da Liga Forte União venderam a preço de banana aquilo que eles têm de mais valioso, que é o seu direito de mídia do Brasileirão. Quer entender como isso aconteceu e por que esse foi um péssimo negócio para os clubes? Fique esperto que a Máquina do Esporte explica para você agora. Se inscreva no canal lá, tá? Deixa like, ativa o sininho das notificações, todos e todas. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Salve, salve galera, eu sou o Eric Betting, esse é o seu Máquina Explica. Gente trazendo aqui bastidores, negócios do esporte para você. E hoje eu vou falar de um tema que tem a ver com a saúde financeira do seu clube de coração ou do clube de coração do seu amigo que você quer zoar. O negócio é o seguinte, a Liga Forte União, que compõe ali, composta por mais de 20 clubes das séries A, B e C do Campeonato Brasileiro, estão com um pepino para resolver. Eles finalmente perceberam, esses clubes e esses dirigentes, que eles venderam a preço de banana algo que vale ouro. Um diamante bruto que ainda precisa ser lapidado e que foi entregue de graça, praticamente, para investidores. Vamos tentar explicar essa história. Em 2023, alguns clubes da Liga Forte União vislumbraram uma chance de ganhar bastante dinheiro investindo muito pouco, ou na verdade, ganhando bastante dinheiro sem precisar investir nada nisso. Eles decidiram vender para um fundo de investimentos 20% dos seus direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro pelo prazo de 50 anos. Basicamente é o seguinte, eles decidiram entregar para um investidor 20% da receita, que é a maior receita do futebol brasileiro. Nenhum clube ganha mais do que o contrato de televisão da Série A do Campeonato Brasileiro. Contrato de mídia, televisão é um termo ultrapassado. Contrato de mídia. E esse dinheiro, durante 50 anos, ia ser parte dele destinado ao fundo de investimento. O que aconteceu? Os clubes... E aí vamos lá, rapidez. Só para traduzir para vocês o que aconteceu lá atrás. O Sport conseguiu vender 20% dos seus direitos comerciais por 135,7 milhões de reais. Eu falei lá atrás que foi uma mixaria. Isso é mixaria, tá? E eu vou explicar o porquê foi uma mixaria. Se você for pegar na média dos últimos 5 anos, o Sport jogando Série A e Série B, o que o Sport conseguiu de receita com os direitos comerciais dá numa média de 40 milhões de reais por temporada. Bom deixar bem claro. Se tu projetar isso ao longo de 50 anos, que o Sport continua nessa batida aí, Série B, 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 A, B, A, B, A, B, A, naquela inconsistência, né, de Série B, A, mais na B do que na A. O Sport teria uma média de 2 bilhões de reais de receita ao longo de 50 anos. Poderia ser que subisse para 3 bilhões se o Sport permanecesse mais tempo na Série A do que na Série B. Poderia ser que diminuísse se o Sport caísse para a Série C. Eu não sei o que vai acontecer ao longo dos próximos 50 anos. Mas na média seria 2 bilhões de reais que o Sport teria ao longo de 50 anos. Beleza. 20% de 2 bilhões dá 400 milhões de reais. Ou seja, é basicamente o triplo do que o Sport conseguiu arrecadar nessa venda de 20%. E aí, a partir das próximas temporadas, dos próximos 50 anos, o Sport vai ter 20% das suas receitas de TV entregues ao fundo de investimento. O Sport vai ter 80% da receita. O Sport não vai ter mais de 100%. Então, se o Sport vendeu algo assim de 400 milhões de reais por 135,7 milhões de reais. Ou seja, uma mixaria. 3 vezes abaixo dos valores. Lógico, isso aqui são projeções, né, gente? Poderia ser que, tipo, na média, se o Sport caísse muito, esses 2 bilhões viraria 1 bilhão. Mas ainda assim, vamos supor que o Sport caísse para uma Série C, passasse muito mais tempo na Série B do que na Série A. Era para o Sport vender por, no mínimo, 200 milhões de reais. Mínimo. Mas por que os clubes foram nesse desespero e venderam a preço de banana? Grana. Curto prazo, tenho que pagar dívida. Tenho que pagar salário de jogador. Senão eu já tô falido, né? Quando eu falo eu coloco a maioria dos clubes brasileiros, que é cheio de dívida. E o Vitória também tá nesse bololô aí também. Mas daqui a pouco a gente se aprofunda para falar sobre Vitória, tá? Daqui a pouco a gente chega lá. Eles venderam 20% desses direitos por 50 anos. E receberam, por isso, o equivalente a mais ou menos 3% do valor do contrato deles de Série A do Campeonato Brasileiro. É isso mesmo. Eles venderam 20% ao valor de 30% por uma temporada, não por 50 temporadas. É o pior contrato que já foi feito na história do futebol brasileiro. E os clubes, depois de um ano, perceberam que esse negócio
não era tão bom assim. E aí entra o grande ponto de discussão que hoje pode gerar uma grande bagunça na venda de direitos de transmissão do Brasileirão. Por quê? Porque os clubes chegaram à conclusão que eles fizeram um péssimo negócio e estão tentando refazer esse contrato. Por que isso aconteceu? Porque também quem comprou não está pagando. O fundo de investimentos do Carlos Gamboa, que trouxe vários outros fundos junto com ele, que comprou os direitos dos clubes, reteve alguns pagamentos desses clubes alegando outros contratos que existiam, enfim. Começou a ter uma discussão muito grande se os clubes estavam de fato conseguindo ganhar dinheiro com aquilo ou estavam entregando muito a pouco dinheiro. O negócio para tentar encurtar a história é o seguinte: você viu na janela de transferências de julho de 2023 muitos clubes investindo e contratando jogadores renomados, jogadores do mundo inteiro, a preços exorbitantes. E aí você faz aquela pergunta: de onde vem tanto dinheiro assim? Internacional, por exemplo, contratou Borré, contratou um monte de jogador. De onde vinha tanto dinheiro assim? Veio desse investimento que foi feito, desse pagamento feito pelo fundo de investimentos do Carlos Gamboa para os clubes, em troca, cederem 20% dos seus direitos de mídia por 50 anos. O grande ponto dessa história é o seguinte: esse dinheiro que entrou não teve nenhum controle. O clube pode fazer o que quiser. Então, entrou ali 70, 80 milhões de reais no cofre do clube e ele fez o que quis com esse dinheiro. Ou seja, os dirigentes, a maioria deles, não tá nem aí pra, vou pagar as dívidas do clube, vou fazer bons investimentos na infraestrutura do meu clube, não. Eu vou contratar grandes jogadores midiáticos para eu garantir mais um ano de eleição ali e tal. A gente sabe como é que funciona, né? A gente sabe como é que funciona o futebol brasileiro. Os caras não estão pensando a médio e longo prazo, não. E às vezes para pagar dívida no curto prazo, né? Que é o caso do Vitória. E daqui a pouco a gente vai chegar lá também. Mas assim, tava bem claro isso aí, desde o primeiro momento, que era vender a preço de banana. Os caras estavam vendendo a preço de banana, que hoje nem tá tão barato assim a banana. Mas enfim, bizarro, pô. Micharia. Quase todos eles se traduziram, esses investimentos se traduziram em contratação de jogadores. Nada além disso. O grande problema é o seguinte: esse pagamento desses 20% iam ser feito em 3 parcelas. A primeira em setembro, a segunda em fevereiro e a última em setembro de 2024. O que aconteceu foi que simplesmente em fevereiro começou a não serem feitos alguns pagamentos. E isso foi irritando alguns clubes, principalmente os clubes que estavam na Série B do Brasileirão, como o Avaí, como o Sport Recife, como também o Brusque, que tinha subido para a Série B, enfim. Alguns clubes não estavam recebendo esse dinheiro. E aí começaram a questionar os investidores de por que esse pagamento não estava sendo feito. E as respostas que vinham mostravam que esses clubes tinham alguns outros acordos, por exemplo, com a Abrax para a transmissão da Série B do Brasileiro, que invalidavam ou dificultavam o recebimento desses 20% do contrato de mídia do Brasileirão. É difícil entender essa história, mas foi tanta bagunça na cabeça dos clubes que o que aconteceu de fato é que eles pararam de receber esse dinheiro que estava previsto no mês de fevereiro. Isso fez com que muitos clubes começassem a desistir, na verdade, desse negócio, ou começassem a questionar se esse negócio teria valido a pena. E aí entra... Porra, velho. Tipo assim, já tava claro desde o início para qualquer bom entendedor mínimo de matemática que não era um bom negócio. Mas, mais uma vez, é o desespero, né? Pô, eu tenho que pagar a janta, irmão. Eu tô vendendo almoço para pagar a janta. É complicado. O fator complicador dessa história que é a divisão hoje do futebol brasileiro em 2 blocos comerciais, Liga Forte União de um lado e a Libra do outro. Os clubes da Libra não aceitaram ceder os direitos de mídia dele para nenhum fundo de investimento. Com isso, eles acreditaram no seguinte: ao longo dos anos, a gente vai ganhar mais dinheiro de direitos de transmissão e o que seria aquele dinheiro de curto prazo que seria recebido em 23 e 24 não vai valer a pena. Do outro lado da Liga Forte União, os clubes começaram a perceber o seguinte: peraí, nos próximos 50 anos eu vou receber 20% a menos dos direitos de mídia. Por quê? Porque eu cedi lá atrás esse dinheiro. E aí eles perceberam que eles iam começar a cada novo contrato de transmissão a perder 20% em relação ao que os times da Libra vinham ganhando. E a gente não tá nem discutindo aqui se em 50 anos finalmente os dirigentes vão saber sentar todos na mesma sala e negociar em conjunto qualquer coisa. O fato é que os clubes da Forte União perceberam que eles estavam sendo atropelados no meio dessa história e estavam cedendo por muito pouco algo que pode vir a valer ainda mais. Então, no fim dessas contas, o problema da falta de pagamento em fevereiro e posteriormente em setembro de 2024 gerou uma grande crise, uma grande discussão e todo mundo precisou ir sentar na mesma cadeira para tentar refazer esse contrato. Agora, cada clube vai poder negociar, né, como quiser essa história. A ideia e a proposta que mais deve ser aceita atualmente é parar com a história dos 20% e deixar em 10% apenas a cessão dos direitos de transmissão. Vale lembrar o seguinte: a ideia de ceder 20% dos direitos de mídia por 50 anos foi algo que surgiu na Europa no auge da pandemia, lá em 2020/2021. A primeira liga a ficar tentada a aceitar esse contrato foi a Bundesliga na Alemanha. Aí, rapidez, tá, gente?
os 10%, vamos supor que o Sport venda 10%, né? Esse vídeo já tem um tempinho, já tem uns 4, 5, 6 meses esse vídeo próximo. Já tem um ano, na verdade. Já para exagerar um pouquinho, deve ter um ano aproximadamente. Deixa eu só ver, aqui é um ano já. Foi na metade do ano passado. E assim, só para colocar o contexto. Se o Sport vender os 10% por 135 milhões de reais, porra, beleza. Tá mais justo, vamos dizer assim. Porque, mais uma vez, replica aqueles valores dos 2 bilhões de reais ao longo de 50 anos. Aí tu pega 10% disso, essa fatia, daria 200 milhões de reais. Pô, tá um pouco mais justo, vai. O Sport estaria vendendo agora por 135 milhões de reais, hipoteticamente. Pô, tá mais próximo. Não é 2 vezes mais de fumo, 3 vezes mais. Porque antes era pro Sport receber 400 milhões, pô. O Sport recebeu 135 milhões de reais. Micharia. Mas, enfim, vamos ver no que é que vai dar isso aí, né? O fundo de investimento CVC, que é dono, entre outras coisas, de parte da Fórmula 1, chegou com a proposta de comprar esses direitos por 50 anos. Os alemães olharam, analisaram e falaram, olha, por pior que esteja o cenário atual, por mais que a gente esteja precisando de dinheiro agora para pagar as contas desse período de estádios fechados, sem público por conta da pandemia, o melhor a fazer é não vender esses direitos. E seguraram a onda. O CVC tentou então ir para a Série A da Itália e fez a mesma proposta. Os italianos discutiram como bom italiano, chegaram à conclusão que por pior que fosse a situação na Itália, pior ainda seria vender 20% dos direitos de mídia por 50 anos. Quem aceitou a história foi a La Liga da Espanha. A Liga Espanhola percebeu que, sem a ajuda do governo, que o governo não colocaria dinheiro no futebol para tentar cobrir os prejuízos da pandemia, a melhor solução seria realmente vender 20% dos direitos de mídia por 50 anos. Porém, isso gerou uma grande discussão com os dois grandes de lá. Barcelona e Real Madrid simplesmente falaram, não, tô fora. Esse acordo para mim não vale a pena. E peitaram o negócio. A partir do instante que eles peitaram esse negócio, o que aconteceu foi, Barcelona e Real Madrid foram tirados desse acordo e todos os outros clubes da La Liga A e B, né, da primeira e da segunda divisão espanhola, aceitaram o negócio. Só que aí entra o bom funcionamento de uma liga de futebol. Simplesmente a La Liga decidiu que esse dinheiro que entrou nos clubes não seria usado de forma nenhuma para contratar jogadores, e sim para pagar dívidas e organizar a casa dos clubes. Esse foi o grande pulo do gato e esse foi o grande mérito que a La Liga teve. Por quê? Já que os clubes estavam sem dinheiro por conta da pandemia, o dinheiro que entrou seria usado apenas para organizar a casa. Muitos clubes tinham dívidas que começaram a ser pagas a partir disso. E outros que não tinham tantas dívidas passaram a ter que investir em infraestrutura e também em melhorias para o todo do clube e não para a contratação de jogador. Detalhe importante dessa história: todo o dinheiro ficou retido na La Liga e o clube precisava justificar o recebimento daquele dinheiro e o uso da verba para poder ser liberado o pagamento da liga para o clube. Bastante diferente do que aconteceu aqui, que entrou... Como é diferente, hein? Lá você tinha meio que uma regulamentação, ó, irmão, tu só vai receber esse valor aqui, mas tu só vai, de fato, ter ele em mãos se tu for contratar não jogadores, mas se tu for pagar tuas dívidas ou melhorar a infraestrutura do estádio, do CT, do clube, enfim, de modo geral. Aqui não, meu amigo, tu faz o que tu quiser. E aí você já sabe, né? É só fumo. Um caminhão de dinheiro nos clubes, sem nenhuma governança, sem nenhuma preocupação de como seria feito, e o que isso causou? Prejuízo no curto prazo. Por quê? Porque os clubes começaram a gastar muito dinheiro e um dinheiro que não foi usado para realmente cobrir o que precisava, que era pagamento de dívida ou melhoria em estádio, contratação, melhoria de centro de treinamento, enfim, tudo que não fosse jogador de futebol. Por quê? Porque esses investimentos causaram um segundo problema que a gente está vivendo agora, no médio prazo aí. Os clubes simplesmente inflacionaram o mercado de jogador de futebol. Salário está cada vez mais caro e contratação de atleta está cada vez mais cara, com o agravante da Liga na Arábia está contratando jogador a rodo. E no terceiro ponto dessa história, que é o... Bizarro, né? Eu não tinha parado para analisar não, que um dos fatores para inflacionar o valor de mercado dos jogadores, de treinador também, qualquer jogador hoje meiota de Série A, é 300 mil reais, pô. Isso 5 anos atrás não era assim. Era tipo, um jogador meiota, assim, sei lá, o titular do Sport, você tinha um titular ali que recebia, sei lá, 100 mil reais por mês. Esse ano, na média, né, lógico, vai ter um ou outro, mas muito raramente. E o Sport é lanterna da Série A. O salário mínimo de um jogador do Sport hoje acho que é 200 mil reais, 150 mil reais. Tô colocando aqui de cabeça, tá, gente? Mas na média, eu tô tentando pegar a média, tá, gente? Um jogador meiota, 5 anos atrás, era 100 mil reais, 120 mil reais de Série A. Hoje é 200 mil, 300 mil. Se tu quiser um craque, vou contratar um craque.
tu vai ter que pagar nele por mês, tá? R$ 1 milhão. E olhe lá que tem clubes que, tipo Vasco e tal, que pagam 800, 900 mil reais a Jair, pô. Jair, que é um bom jogador, mas que briga pra não cair. Não é um bom jogador pra quem briga pelo título. Tu vai contratar Carlos Alberto por 15 milhões de reais, que o Sport contratou. Tu vai pagar 9 milhões de reais em Matheus Alexandre. E fora o salário, que é mais de 200 mil reais, 300 mil reais. É um absurdo, pô. Inflacionou muito o mercado. Ao longo prazo, os clubes estão percebendo que eles vão perder dinheiro em relação aos seus concorrentes que não assinaram um contrato desse tipo. Final das contas, foi isso. Preço de banana por algo que é o diamante bruto, ainda não lapidado do futebol brasileiro, que são os direitos de mídia das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Vamos ver se os clubes conseguem refazer esse negócio e salvar a pele dos próximos 50 anos, porque muitos dos dirigentes que assinaram esse contrato não estarão vivos quando esse acordo acabar. Resta saber como vai ser o final dessa história, que há uma luz no fim do túnel, o problema é que o túnel ainda está longe de chegar no fim. Vamos ver como serão as cenas dos próximos capítulos, que você acompanha na maquinadosport.com.br, aqui no YouTube e nas demais redes sociais no @máquina. Tá lá, rapaziada. Quem quiser acompanhar, vou deixar o link aqui fixado nos comentários e também na descrição do vídeo. E aí o Vitória não contente, com o fumo que os clubes já levaram, entre aspas. Não sei também como é que tá essa questão do imbróglio contratual, se de fato tentaram voltar atrás para os 10%. Não sei exatamente a questão jurídica da coisa. Eu não sei exatamente como é que está essa situação atual da LFU. Depois eu posso até me aprofundar um pouco mais nesse debate. Mas enfim, isso aqui é só uma introdução geral, tá, gente? Pra gente passar o caso do Vitória. E no futuro, daqui a um mês, 2 meses, a gente traz mais atualizações sobre o caso. E aí o perfil Vegetória publicou o seguinte: o Vitória irá receber 68 milhões de reais em troca de 15% dos direitos de transmissão por 45 anos. Que é uma mixaria. Até 2079. A média de valor é 90 milhões de reais por baixo. 15% é 13,5 milhões a menos. Vezes 45 anos dá 607 milhões de reais, né? 607,5 milhões de reais. Nem a Jota cobra tantos juros. Se pegar na mão de clandestino, sai mais barato. Cara, que mixaria, viu? E aí vamos lá, acompanhar um pouquinho do que Marcos Guedes falou aí sobre essa situação contratual. E mais uma vez, velho, isso aí que o Vitória tá fazendo, que é outra mixaria, é pra pagar salário, é pra pagar dívida. Os clubes são endividados, então precisa pagar salário e dívida. Não tem muito pra onde correr. É por isso que os clubes vendem a preço de banana mesmo. Essa é que é a realidade. Seguir aqui, o Vitória emitiu um texto, um documento oficial para o Conselho, no qual fala do que seria votado na noite, fim de tarde, né, início de noite desta quinta-feira. E dentro do texto, o Vitória fala que vai precisar dessas receitas, de fato, para sanar problemas de passivo e cita, sim, a questão salarial também dentro desse pacote. Aqui, ó, clube honre as suas obrigações de pagamentos de passivos e salariais neste exercício, dificuldade imposta pelo descompasso no cronograma de desembolso das receitas, tá? Então, assim, considerando, ele de trás para frente, né? Mas vocês entenderam. Considerando é porque tá meio ruim aqui para ler. Considerando a imperiosa necessidade de aporte de caixa necessário para que o clube honre com as suas obrigações de pagamento de passivos e salariais neste exercício, dificuldade imposta pelo descompasso no cronograma de desembolso das receitas. Bom, tá aí. Vamos continuar aqui. Cadê? Vem. Toma. Pacote que vai ser a venda dos ativos do clube durante 45 anos até 2074. No mesmo texto, o Vitória cita que 30 clubes já tiveram esse tipo de ação. Mas é o seguinte, indo aos fatos, o Vitória vai receber 68.235.000 reais pela venda dos direitos de transmissão do período de 2029 a 2074. O texto chega até a citar que seria de 2025 a 2074, mas não faz sentido, porque 25, 26, 27, 28, o Vitória está na Libra. E esse contrato é da LFU. Vitória teve a aprovação ontem do Conselho para migrar para a Liga Futebol Forte União.
Vou chegar no ponto da discordância, inclusive da aprovação, mas tem um caminho para a gente percorrer até agora, para você entender. Desses 68 milhões, o Vitória já teria recebido 25 milhões de forma antecipada, tá? E ficaria 40 milhões 272 mil 396 reais e 62 centavos para receber no ato da assinatura do novo contrato, né, que já pode ser assinado, mas com validade de 29 em diante. Então, Vitória teria recebido os 25 milhões, tem mais 40 para receber agora e ficaria pendente mais 3 milhões que serão pagos aí dentro de um prazo de 12 meses. Só para você entender um pouco, a gente vai fazer aqui uma conta de padeiro mesmo, só para você ter um norte. Hoje, o Vitória recebe, em média, 80 milhões da TV, que é os valores que foram acertados pela Libra, certo? Na reunião, na coletiva de quarta-feira, o Fábio Mota disse que teríamos aí, migrando para a LFI, um acréscimo de 35%. Então, se você considerar que era 80%, de fato, deve ter os quebrados, mas não vamos entrar nesse mérito. Com 35% de aumento, esse valor iria para 108 milhões. Então, Vitória vai passar a receber 108 milhões, tá? Isso considerando os valores atuais. Mas lembrando que a partir de 29 são outros contratos, tá? São outros contratos. A Liga Futebol Forte também deve fechar outros acordos, né, com também emissoras de TV para venda dos direitos de transmissão. Mas considerando que vai ter um reajuste, vai para 108 milhões, o Vitória vai comprometer 16,2 milhões por temporada, porque é o valor de 15%. É exato, 15% é dos caras. Durante 45 anos. Se você multiplicar os 16 milhões vezes 45 anos, o Vitória está recebendo 68 milhões, mas vai pagar 729 milhões. Tá? Então, isso sem as correções, tá? Porque, por exemplo, R$1,94 era R$1. Esse ano, o mesmo R$1 já vale R$8. Então tem os valores inflacionários. Perdeu o poder de compra, né? Ou seja, o que tu comprar hoje com R$8 é o que tu comprava com R$1 lá em 1900 e tralalá, quando surgiu o real. Que esse valor de 729 pode ir, né, bem mais acima, considerando essa inflação. Então, mesmo Vitória aumentando sua receita, se você comparar hoje o que Vitória recebe, Vitória não vai perder nada. Ainda vai ter ganhos com essa mudança das ligas. Mas você vai comprometer, sim, 45 anos para frente a partir de 2029. Se você me pergunta, Marcos, você é a favor disso? Não, não sou a favor. Não seria a favor disso. Mas, se não fizer isso, vai ter problemas no pagamento de passivo, no pagamento de salários, pode comprometer esse resto de temporada que já está desastroso. Então, é aquela coisa, não sou a favor, mas diante da urgência, diante do sufocamento do problema que o Vitória se meteu, e esse vídeo aqui, esse programa, não é para entrar nesse demérito ou nesse mérito, eu faria. Vai. Por isso que eu expus a minha tristeza lá do início. Porque eu não queria que as coisas estivessem assim, eu não queria que as coisas fossem dessa forma dentro do Vitória. Eu me sinto triste, eu me sinto... Enfim, eu não sei os termos que eu posso usar mais, mas os clubes fizeram isso, né? Sem estarem sufocados. O Sport, o Ceará, o Fortaleza, o CRB, eles fizeram isso sem estarem sufocados. O Vitória está sufocado. É como se o Vitória não tivesse outra saída. Ou faz... Mas o Sport também estava sufocado, Marcos. Talvez não nesse nível que o Vitória tá, né? Porque o Vitória tá querendo pagar salário, pô. Esse ano. Não tem dinheiro para pagar salário. Aí é um cenário ainda mais desesperador. É loucura, viu, velho? Loucura, loucura. Faz isso ou faz isso. Entende? Mas, se não fosse essa urgência, emergência absoluta, com certeza eu estaria aqui dizendo para você que eu seria 100% contra. Não tem cabimento você pegar 68 milhões e comprometer
729 naquela conta de padeiro que a gente fez. Então, minha opinião é essa. É um ato de desespero para a solução de problemas imediatos. É isso, concordo também, tá? O vídeo já tá longo demais. Tamo junto. Deixa o like lá no canal de Marcos, no canal também do Esporte. E é isso. Se inscreva aqui no canal também, todos e todos. E tamo de volta mais tarde, já em live, tá? Quando você estiver assistindo esse vídeo aqui, eu vou estar em live provavelmente. Valeu, gente.